Assim diz a palavra de Deus nesta noite. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que esta palavra fale conosco. Traga aquilo que ela veio trazer de mensagem, de recado, de direção a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agora nos colocamos diante de Ti, para agora estar atento à Tua voz. Até instantes e ainda continuamos em nosso coração, em nosso íntimo, a adoração a Ti, porque o Senhor mesmo quer que nós sejamos adoradores em todo o tempo, em espírito e em verdade. Então, em nosso espírito, continuamos Te adorando, continuamos exaltando e glorificando a Ti. Mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer de mensagem a cada um de nós que aqui estamos. O direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Pai, hoje é culto de cura e libertação. Então, há áreas, Senhor, que nós precisamos ser curados. Há áreas, Senhor, que nós precisamos ser libertos. Há áreas, Senhor, que precisamos de mudanças, de alteração, que somente o Senhor pode fazer em nós. Nós, por maior capacidade intelectual que possamos ter, não conseguimos, precisamos de Ti. E é para isso, Senhor, que viemos nesta noite. Viemos, Senhor, buscar mais desta ação Tua em nós. Que agora, Senhor, a Tua palavra seja real, verdadeira em cada um destes. Que ela venha, Senhor, impactar, transformar, realizar, conforme a Tua vontade, na medida que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Por isso, Pai, repreendemos agora toda e qualquer ação contrária, todo e qualquer espírito opressor, saia, em nome de Jesus Cristo, que somente a ação, o poder do Espírito Santo do Senhor, agindo e operando em nós e através de nós, para Teu louvor, em nome de Jesus. Pai, que agora, Senhor, os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, atentos àquilo que o Senhor quer falar, transmitir, realizar, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós cremos. Por crer, assim oramos, e em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém? Antes de se assentar, vamos ler novamente? Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus já aqui começa declarando algo tremendo, algo que nós, quando entendemos e recebemos o Senhor Jesus, cremos nesta palavra. Amém? Nós só estamos aqui porque nós cremos. Então nós entendemos que esse motivo que nos leva a estar, a buscar ao Senhor, a entender aquilo que Ele quer, já é o primeiro passo que damos para as coisas que Deus tem para realizar em nós. Então nós cremos. E Ele diz que se a gente crer verdadeiramente em Cristo, em Jesus, que é Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, que veio para nos resgatar, que nós já passamos da morte para a vida. Mesmo que nós venhamos falecer, morrer nesta terra, nesta vida, nós entendemos que temos uma vida eterna, plena com Ele. Amém? Então é esta a ação que Deus quer de nós. E é isso que Ele quer tratar com relação a esta autoridade, com este poder que Deus concedeu a Ele, para que Ele fizesse todas estas coisas. E é sobre estas ações que nós vamos hoje entender isto, um pouco mais do que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Para ter a vida, como ele diz aqui, há duas coisas. Primeiro, nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, porque ela contém Jesus Cristo do início ao fim. Segunda, que nós entendemos que cremos, confiamos, entendemos, e quem enviou esta palavra, quem enviou Jesus foi Deus.
Então, esses dois aspectos, as duas situações, precisamos ter em nós. Ouvir a palavra e crer. Muitas vezes nós até vemos a igreja, até ouvimos a palavra, mas algumas vezes nós não cremos. Ou não entendemos. Porque eu acredito que muitas vezes nós acabamos não entendendo, não conseguindo discernir, entender aquilo que a palavra nos deu. Eu confesso para vocês que no primeiro dia da minha conversão, eu não entendi niente do que o pastor falou. Pastor, mas como assim? O senhor não entendeu nada? Não. Eu fui numa igreja, estava lá no momento do louvor, e no momento do louvor, Deus impactou, começou a trazer a paz no meu coração, começou a transformar. Eu já tinha ido em algumas igrejas, mas naquele dia, naquele momento, na situação em que eu me encontrava, eu precisava que Deus falasse comigo. E qual a forma que Deus usou? O que nós acabamos de fazer aqui, o louvor. Aí na hora que o pastor subiu para pregar, que eu até então não sabia quem era, né? Depois que ele começou a pregar, começou a falar, e se você me perguntar que texto que é, primeiro que ele normalmente tinha, eu acredito que ainda tenha, ele começa a pregar, ele não diz o texto, ele diz, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Ele não faz que nem eu falei aqui, abra em João e tal, não. Ele já vem com o texto e fala. Aquele que conhece a palavra consegue identificar. Aquele que não conhece, né, fica voando. E ele falava, e no final, né, mas todo aquele contexto, tudo aquilo que Deus tinha preparado, para mim foi o suficiente. Para eu crer e confiar e entregar a minha vida ao Senhor. E a partir dali, daquele momento, em cada final de semana que eu ia, fui me integrando e entendendo, fui lendo a palavra e entendendo qual era o propósito que Deus tinha para mim. Amém? Então, muitas vezes, eu entendo isso, que muitas vezes a palavra de Deus ela não é entendida, compreendida. Por isso que nós precisamos ter a atenção no momento do culto e pedir para o Senhor trazer esta direção, que o Espírito Santo te ajude a trazer o entendimento e o discernimento em nome de Jesus. Amém? Então Deus quer falar para nós desta maneira, e aqui Ele quer tratar sobre isso. Em João capítulo 3, você já está aí no 5, volta um pouquinho. Tem pouquíssimos textos hoje, 3, 35 e 36, fala sobre isso, de ouvir a palavra e de crer em Jesus, crer naquilo que o enviou. João 3, 35 e 36 diz assim, o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então, você vê que nós precisamos crer e ouvir e crer na palavra. E aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos resgatar, somos salvos, somos libertos em nome de Jesus. Mas se não formos, se não crermos, não dermos valor a isso, ainda sobre ele está a ira de Deus, a ação de Deus contrária a isso. Então nós precisamos tomar posse disso em nome de Jesus. Lá em 1 João 13, 15, diz algo a respeito, além disso, de nós ouvirmos e crermos. Isso é muito importante. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 35 e 36. Aliás, 13 e 15. 35 e 36 eu acabei de ler, né? 1 João 3, 13 ao 15, que diz assim, irmãos, não os maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o que Deus quer de nós?
que ouçamos a sua voz, ou seja, a sua palavra, cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e que nós nos amemos uns aos outros. E eu até comentava com Moisés acerca de uma única igreja antes de nós começarmos o culto. Lá, nos céus, não haverá placa. Igreja Batista, Quadrangular, Assembleia. E aí eu pergunto, como é que alguém pode ter um conchavo, ter um atrito com alguém que também serve ao mesmo Deus? Quem não serve, a gente até põe um pano quente sobre isso. Mas me intriga, às vezes, a confusão que nós temos um com o outro, de uma denominação com outra, às vezes de um familiar com o outro. O familiar vai na igreja A e o outro familiar vai na igreja B. Aí pronto, já não, pior do que Palmeiras e Corinthians, E eu falo, meu Deus, como é que a pessoa pode entender isso? Como é que ela pode crer em Deus se Deus fala para nós nos amarmos? E ele diz, se ele não amar, não tem parte comigo, não tem vida comigo. Então é algo que nós precisamos, no nosso dia a dia, amar. Remover de nós todo e qualquer sentimento que impede isso. E hoje é dia de cura e libertação, que você remova tudo isso da tua vida, se você tiver, em nome de Jesus. Amém? Se você não tiver, melhor ainda, glória a Deus. Mas temos que remover isso, apagar tudo isso e viver a vida plena que Deus nos tem concedido para a glória dele. Amém? Então Deus tratou conosco a respeito disso. Mas nós agora vamos entender esta autoridade que Jesus tem, essa autoridade que Deus concedeu a ele. E voltando lá para o texto original, que é Mateus, é isso? Só 2 falaram que era João, mas tudo bem. A gente vai entender que é a máscara que impede, Voltamos lá para João 5. Agora eu quero que você abra no versículo 2 e no 3, que diz assim, algo importante. Nós vamos entender o contexto, por que eu cheguei lá no versículo 24, falando sobre essa situação. Versículos 2 e 3 dizem assim: Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então o contexto ali era que Jesus, andando, chegou num determinado momento em que esse tanque havia uma multidão, uma dezena, centena, talvez milhares, sei lá. Não tinha censo nessa época para dizer quanto. Mas tinha muita gente, uma multidão, então era uma quantidade grande. De pessoas que estavam necessitadas de cura. De sua cegueira, paralisia, qualquer outra situação. E ali naquele tanque, de tempo em tempo, via algo que era comum daquela região e que acontecia, que o anjo descia, movia a água do tanque, e no momento que estivesse movendo a água, alguém entrasse naquele tanque, era curado, independente do que fosse. E no texto que segue adiante, fala de alguém que estava ali enfermo há 38 anos. E sempre aguardando um momento que a água se movesse, que o anjo descesse, e alguém o ajudasse, ou o colocasse dentro desse tanque, para que ele também fosse curado. Então havia primeiro nele um desejo, uma ação. Mas que ninguém conseguia fazer isso. Ele mesmo, por si próprio, dependendo da sua deficiência, daquilo que ele tinha, não teria forças para fazer isso, nem se arrastando ou se colocando para isso. E ele coloca que essa situação há 38 anos. Agora imagina, quanto tempo isso na vida de uma pessoa. E aqui a Bíblia não diz de quanto em quanto tempo isso acontecia. Se era semanal, se era mensal, se era anual, não fala. Só falava que era de um tempo a um tempo. Ou seja, de um período a outro.
Então pode ser que desses 38 anos, isso acontecia há menos tempo, mas que ele estava ali. E passava-se o tempo, passava-se as situações e nada acontecia. E muitas vezes nós, em nossos dias a dias, no nosso luta, temos situações e que vão passando semanas, meses, anos, e ela não muda. Ela não se altera. Muitas vezes nós temos o desejo, temos a vontade, mas alguma coisa acontece e nós não conseguimos. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja na nossa vida num contexto antes de conhecer a Jesus, ou mesmo conhecendo a Jesus, querendo que algo aconteça e que não acontece, que não aparece. Aí você fala, puxa vida, pastor, será que Deus não olha para mim? Será que Deus não vê essa situação e não muda isso? Como a desse paralítico. Deus vê. Mas nós temos que entender tudo o que é no tempo dele, no momento correto. Porque se ele der num tempo diferente, nós, no primeiro momento, nos esquecemos de quem ele é. Nós esquecemos da benfeitoria, daquilo que ele provocou em nós. Eu poderia falar para vocês que eu poderia ter me convertido com 11, 12 anos de idade, porque foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, o Brasil para Cristo, com a minha mãe. Mas sabe qual foi a vontade que eu estava na igreja? De ir embora. Porque eu queria dormir. O culto era à noite. Era exatamente nesse mesmo horário que nós estamos aqui. E eu queria ir para casa, brincar e dormir. No outro dia, 6h30, 7 horas, eu tinha que levantar para ir para a escola. E a mulher falando, o homem falando, e não entendia nada de contexto, né? Você vai como criança, você não entende nada do que está acontecendo. Ainda mais isso bom, deixa para lá, né? Vamos falar quanto tempo atrás. Então, mas isso só foi acontecer depois. Eu cresci, parte da minha juventude, casado, e aí sim fui me converter. E eu louvo a Deus pelos meus filhos terem nascido já dentro do contexto da igreja. Amém? E muitos daqui também. Mas tudo é esse tempo que Deus determina. Não somos nós. Mas temos que continuar como esse homem. Eu creio que no seu coração, no seu entendimento, ele cria e no momento iria acontecer. Ele tinha fé para que isso acontecesse, mas o que faltava para ele era algo a mais. Mas ele foi tocado, né? Ele colocou aí no versículo, cadê o versículo agora? Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E essa mesma pergunta eu faço para você. Quer ser curado? Você fala, pastor, eu não tenho nada, minha saúde é perfeita. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, muitas vezes, não precisamos ser curados fisicamente. Mas há algo na nossa alma ou no nosso espírito que precisa. Há algo na nossa casa, na nossa família, que precisa. Na nossa vida financeira, precisa. No nosso trabalho, precisa. Sempre há uma necessidade. Por isso que há o culto. Porque sempre há a necessidade. E muitos confundem o culto de cura e libertação exatamente trazendo o contexto apenas físico. Não, eu vou levar somente, eu só vou porque se eu estiver doente. Se eu não estiver doente, eu não vou. Na realidade, não. E às vezes a pessoa está mais doente do que alguém que está doente. Porque doente na alma, doente no resto do corpo. Então, esse homem foi indagado por Jesus. E é essa mesma indagação, essa mesma pergunta ele faz para você nessa noite. Quer ser curado? Ele tem poder e autoridade para isso.
Nós não, mas ele sim. Então, ele te pergunta se você quer ser curado. Muitas vezes nós nos acomodamos com as situações, porque desta maneira os outros se importam comigo. Não quero mudar isso. Pode ser que naquele tempo, naquele momento, aquele homem poderia ter tido alguma situação que alguém o ajudasse. Ele conseguisse entrar, de repente no momento que estava mais vazio, digamos assim. Mas de repente ele não ficou atento, não estava no momento, ou estava na situação para ele ali muito bem, acomodado com aquela situação. E ele não conseguiu. E muitas vezes nós também estamos assim. Não enfrentamos a situação. Não queremos a mudança. Ah, não, se eu mudar, eu vou ter que trabalhar. Se eu mudar, eu vou ter que fazer isso ou fazer aquilo. Talvez as benfeitorias com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meus filhos. Alguma situação pode mudar e eu vou perder alguma coisa que é, para mim, cômodo. Que para mim é tranquilo. Então, pessoas continuam ali. Às vezes a pessoa está lá num pecado, mas se acerta hoje, dali um tempo vai e comete de novo, mas para ela está cômodo. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas Deus está. E ela se acomoda com isso, se acostuma com isso. Nós entendemos bem o que é se acostumar com isso, né? Quantas situações nós, no dia a dia, acabamos nos acostumando. Nos acostumamos aí com esse objeto aqui? Não foi nos empurrado isso? Sim ou não? Foi. Alguém foi lá na lojinha comprar, eu quero usar porque é bonitinho? Não. Foi colocado. Acabamos nos acostumando com isso. Então, muitas vezes, nós sentimos essa situação em nós, de cômodo. Então, não quero mudar. Eu não quero fazer isso porque vai me implicar naquilo e eu vou perder essa regalia, vou perder essa atenção de tal pessoa. Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que eu ligo, e olha que eu demoro para ligar, está bem? Não. É dor no joelho, é dor na perna, é dor nas costas, dor no braço, dor na unha, e assim vai. É uma parente minha. E olha que eu conheço ela há bastante tempo. Mas sempre foi assim. Então ela está acostumada com essa situação e não quer mudar. Por mais que você fale, não muda. E Deus, Ele vem e quer que nós tenhamos essa mudança. Para ser curado, para ser liberto, ser transformado, precisa de mudança. Se não houver essa mudança, não foi o tratamento que Deus coloca. Quando nós vamos no médico, se o médico não dá alguma intervenção de medicamento ou de cirurgia, normalmente a gente não fica curado, fica. Se o tratamento for paliativo, você passa uns dias, volta a doença novamente, volta a situação novamente. Muitas vezes você tem que dar um tratamento de choque, um tratamento mais pesado para que aquilo se elimine. E Deus, Ele quer isso de nós. Tem hora que Ele vem, Ele nos impacta, nos dá um choque, dá um encontrão para que nós sejamos curados. Para entender que nós estávamos indo para a esquerda e Ele queria ir para a direita, ou vice-versa. E é isso que Ele quer em cada um de nós. Porque muitas vezes nós nos acomodamos. Ah, não, já estou na igreja há 20 anos, 25 anos, 30 anos, está tudo bem, Deus é maravilhoso, Deus é isso. Mas tem coisas que, de repente, ao longo desse período, você ainda não foi curado. Da sua autopiedade, do seu comodismo. E de outras situações que Deus possa tratar. Então, Ele quer isso de nós, que saiamos dessa dependência. Então, se a sua resposta, a minha resposta for sim para aquilo que Jesus perguntou, quer ser curado? Você vai sair da sua dependência para uma responsabilidade. Tem muita gente que não quer responsabilidade, mas com Deus precisamos ter responsabilidade.
e sair de ser cuidado para ser cuidador. Ou seja, você vai parar de ser cuidado por alguém, por alguma situação, por alguma coisa, e vai passar a cuidar de alguém. É onde você vai poder ajudar alguém, poder favorecer alguém com essa situação, por causa da sua cura, por causa de algo que você tem e Deus quer que você faça em nome de Jesus. Amém? Vamos entender as duas respostas, então, da pergunta. Está no versículo 7 e 8, que diz assim: Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. O paralítico ali, a pessoa poderia muito bem chegar: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele já foi logo com a desculpa, com a dependência. Eu dependo de alguém. Alguém precisa me colocar lá no tanque. Alguém precisa me ajudar. E eu estou nessa situação porque eu dependo daqui, do povo que me ajuda. Então ele colocou a autodependência de alguém. Aí Jesus falou: não, tá bom, é assim? Então tá, levanta. Tenha o seu esforço. Vai, pega a tua cama aí, anda. Ele viu que ele queria ser curado, mas ele já veio com as desculpas. Ele falou: não, então levanta e anda. Toma o seu choque agora aqui. Toma a sua atitude e vai viver a sua vida, sem depender mais disso. E é isso que ele quer fazer em nós. Ele quer achar isto em nós. Qual é a área que você quer que ele fala para você? Levanta, toma o seu leito, ou seja, toma a sua dificuldade, lança ela fora e segue, vá em frente. É isso que ele quer. É isso que ele quer tratar em cada um de nós, em nome de Jesus. Então, o enfermo ele estava bloqueado, tinha autopiedade e também tinha pecado. Então, que nós removemos este pecado em nome de Jesus. Seja ele qual for o tamanho, na nossa proporção humana. Porque para Deus, pecado é pecado. Seja ele X, Y ou Z. É erro, é transgressão diante dele, tem o mesmo peso, a mesma medida. Então nós temos que remover totalmente isso em nome de Jesus. E a segunda resposta de Jesus é: levanta, pega a sua vida nova e prossiga. É isso que ele quer. Pega a sua vida nova, pega algo novo que eu te entrego hoje e viva, prossiga, conceda, realize, opere, faça da forma que eu te dei. Amém? Isso ele quer fazer isso hoje em você, em nome de Jesus. Amém? Você quer isso? Uns 3 ou 4 quiseram, viu, Mariana? O restante ainda está pensando no assunto, se quer mudança. Você quer que Jesus faça isso na sua vida hoje? Ah, glória a Deus. Porque é para isso que Ele está aqui. Para fazer isso na minha e na tua vida. Ou você acha que eu também não quero? Eu quero. Mais do que vocês. Quando ele começou a falar essa palavra, eu falei: Senhor, começa mudando em mim. Eu quero em mim. Muda. Porque eu preciso de algumas áreas da minha vida que mude, que transforme. Não é porque eu sou pastor que eu sou Superman, não, que nem o pastor Luiz fala. Não, sou tão carente e necessitado quanto cada um de vocês. Amém? Então Deus tem isso para nós em nome do Senhor Jesus. No versículo 14, após tudo isso, ou seja, o paralítico, o enfermo lá, foi restaurado, levantou, pegou o seu leito e começou a andar pela cidade. Aí ele encontrou lá os caras que era contra, que eram os judeus. Falou: meu irmão, onde você está indo com essa cama aí, com esse leito aí? Hoje é sábado. Você não pode dar nem meia dúzia de passos aí, carregando alguma coisa, você está indo andando com essa cama. Aí ele falou: não, tem uma pessoa lá que me curou, pediu para mim levantar e sair andando. E ele falou: mas quem foi? Ele falou: não sei, não conheço. Porque naquele momento, Jesus já tinha feito a parte dele e seguido. Para ir curar e libertar outra pessoa. Ele não ficava esperando se a pessoa ia tomar atitude, se não. Ele declarou a palavra dele e ele continua. E lá na frente, aonde ele se encontra novamente com esse cidadão? Dentro do templo. Dentro da igreja. Está lá no versículo 14. Mais tarde,
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquela enfermidade, aquele problema que tinha nele era de um pecado. E Jesus ali, ó, foi curado. Então, toma atento, toma cuidado, não peques mais. Para que não venha algo maior, pior. Então ele falava para nós, toma esse cuidado, toma essa atitude, não peques mais. Então Deus, ele dá esse alerta para nós, não peque. Porque nós podemos ficar doentes, e muitos doentes, por causa de um pecado. No momento que estamos, não sentimos nada, mas depois vem o resultado. Então, e esse homem, então, ele tinha um pecado, por isso a razão da enfermidade. E o que o homem fez? Ele falou, Jesus, obrigado, né? Não vou pecar mais, louvado seja o teu nome. Ele fez isso? Não, continua o texto aí para você ver. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ele foi lá, né? Foi indagado pelos judeus. Ele falou, não sei quem é. Simplesmente ele me curou e pediu para me ir embora. Como agora Jesus foi lá e falou, opa, você sabe por que você estava doente, né? Você tinha pecado. Agora você está curado? Não peques mais. Não cometa erros novamente. Não transgrida novamente. Aí ele falou, opa, é? Judeus, é aquele cara ali, ó. Foi lá e declarou quem era. Aí, continuando o texto, e os judeus que perseguiam Jesus e porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse algo, e é o que ele disse para nós nesta noite. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então para ele não importava se era sábado, se era domingo, se era segunda, terça. Ele viu a oportunidade, viu a situação para curá-lo. E ele fez. Como ele faz para nós aqui. Ele não importa hoje, quinta-feira à noite, ele continua trabalhando, continua agindo. A grande maioria de nós aqui já trabalhou durante o dia, né? Nesse momento está descansando. Mas o nosso Pai continua trabalhando. Continua agindo em nosso favor. Porque enquanto nós estamos aqui, Ele continua cuidando da nossa casa. Continua cuidando do nosso familiar que ficou lá. Continua agindo para que a tua bênção aconteça. Que todo impedimento que o inimigo colocar, ele vem agora remover. Então ele está trabalhando, porque ele é todo poderoso. Amém? Então, isso que nós precisamos entender e buscar. Jesus então explicou para eles que não importava o sábado, que para ele estava trabalhando. Se meu Pai, Deus nos céus, está trabalhando, porque eu não estaria. Então eu trabalho. Qual é a minha função? É curar, libertar, transformar. E eu estou fazendo isso para a honra e glória dele. Amém? Aí, continuando, nós paramos no 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Né? Então, eles não acreditavam nisso. Continuando no versículo 19. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, tudo aquilo que ele fazia, porque ele estava com o Pai, ele já tinha visto Deus fazer. Então, para ele não era nada de novidade. Deus já tinha feito essas situações lá atrás. E ele, como filho, obediente, visto o que o Pai fez, ele também o fez. Amém? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim
de que todos os homens, todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Então, tudo isso ele fez para que Deus fosse glorificado através de Jesus, das ações dele. E ele está aqui, este Filho Jesus, este Deus Todo-Poderoso, esse Senhor das nossas vidas, ele está aqui. Com este poder outorgado, determinado por Deus, para trazer aquilo que eu e você precisamos. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua cura ou a sua libertação hoje. Mas você sabe, e mais do que isso, Deus também sabe. Ele sabe todos os motivos, as razões, os porquês que você veio aqui. E Ele está atento agora à sua única razão e única atitude que você vai tomar: se posicionar para receber. Amém? Porque Ele está aqui para entregar. Como Ele falou, eu continuo trabalhando, continuo fazendo. Então Ele sabe o que eu e você precisamos. E Ele vai fazer isso se você se posicionar como aquele coxo, mesmo, né, na incredulidade dele ali, se desculpando das situações, queria ser curado. Então que você já tenha essa posição e fala: não, Senhor, eu quero. Eu tomo posse em nome de Jesus. Quero sair daqui diferente da maneira que entrei. Talvez essa diferença você não sinta em você porque não é algo físico, mas você vai sentir na razão, no momento, na hora certa. Amém? Porque este Deus está aqui. E Ele te trouxe até aqui para te entregar. E Ele tem todo o poder e autoridade para isso. Quem Deus deu a Ele. Amém? Você crê nisso? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então agora nós vamos orar. E esta fé que você crê em Jesus. Pastor, eu não creio. Você está aqui, então você crê. Talvez não da forma, da maneira total, mas você crê. E deixe agora Deus agir e te curar. Não faça como este homem que foi curado. Quando foi indagado quem foi, ele saiu, dizendo: olha, foi ele, porque eu fui curado, mas ele veio me falar que eu tinha pecado, que eu era isso, que eu era aquilo. Então não olhe para isso. Olhe para Deus. E se algo que está Deus tocando em seu coração, para que você peça perdão, peça. Se arrependa. Para que Deus mude você. Para que você saia dessa situação que você está. Nós vimos ali que ele estava cômodo, aguardando alguém. Mas ele estava vivendo ou sobrevivendo ali. Mas Deus, Ele quer muito mais para nós. Ele tem muito mais para nós. E por isso Ele quer que nós damos um basta nessa situação e queremos o novo que Ele nos dá. Todos os dias o sol nasce e o sol se põe, não é? Mas cada dia de uma forma diferente, de uma maneira diferente, não é isso? Nenhum dia é igual ao outro. Pode ter até a temperatura aproximada uma da outra, o tempo de nascer o sol, de colocar o sol, mas sempre há uma diferença. Até nós, se você colocar o relógio para despertar, nem sempre você vai acordar exatamente naquele horário. Nem o maior britânico vai fazer isso. Então Deus tem algo novo para nós. Algo preparado. E se você veio, Ele está aqui para te entregar. Não saia por aquelas portas sem receber o que Ele tem para você. Amém? Então agora coloque sua fé em ação. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu entendi
o projeto que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, meu casamento, minha área financeira, não sei qual é a área. Essa área você vai apresentar ao Senhor. É Ele e você. E a mão dele estará sobre você, como ele fez aqui. Ele não precisou nem colocar a mão, ele só simplesmente pegou para ele, levanta, toma e anda. Que você tenha também essa mesma ação. Tome a posse e saia daqui com ela, andando com a bênção em nome de Jesus.